Bem-vindo ao Papo de Terapeuta. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma regressão e assistir pequenos trechos dos melhores momentos da temporada 1 e 2. Venha comigo, vamos assistir. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Podemos compreender profundamente, através dos casos reais analisados no programa 67 que eu gravei com o Simon, que relacionamento não é sobre encontrar alguém igual a você, mas entender as diferenças, e isso, quando acontece, muda completamente o que anteriormente poderia ser uma fonte de conflito para o que vai equilibrar e fortalecer ainda mais os relacionamentos. Vamos assistir. Passa sempre, Marco, pelo reconhecimento da criança interior de cada um. Sim, né? sim. Porque é desse inconsciente dessa criança que vem as necessidades genuínas que uma pessoa busca no mundo. E aí que vem. E a pergunta que eu faço para os casais ou as pessoas que estão, todos que estão assistindo aqui, quais são as tuas expectativas numa relação? O que tu busca? As pessoas esquecem. E elas não conversam sobre isso. E ninguém vai estar num lugar que não atende às suas expectativas. Entende, Marco? Ninguém vai estar num lugar. Todo mundo está buscando ali um reconhecimento, um zelo, um elogio, um abraço. O que o teu parceiro está buscando? O que a tua parceira está buscando? É uma pergunta muito profunda. E quando ela fica clara para o casal, realmente as coisas mudam, Marco. Mas agora vamos para a espiritualidade, mais profundamente. Mais profundamente. Mais profundamente. O que eu vejo muito em relações, sabe, Marco? Eu gosto muito... Eu não tenho religião, como tu sabe, mas eu estudo muito as linhas diversas, né? No Espiritismo, por exemplo, nós temos uma programação reencarnatória. E todos nós aqui na Terra temos em comum uma missão, que é purificar o corpo emocional. O que é purificar o tal do corpo emocional? Para quem não sabe, isso é teosofia. Temos 7 corpos: físico, etéreo, astral e mental inferior. Esse é o corpo psicossomático. Quem é que está aqui agora nesse momento? Corpo físico, etéreo e astral. Isso é uma encarnação, tá, gente? Tu tem uma alma num corpo. Para que tu tem uma alma num corpo? Ou temos um corpo para uma alma. Melhor ainda, temos um corpo... Não vou anotar, vou usar na mesma palavra. Temos um corpo para uma alma. Amei, Marco, amei. Então, gente, por que a gente tem esse corpo e por que esta alma está nesta dimensão, neste momento? Nós aqui, para quem não sabe, somos um fractal. Nós somos uma história. Sim. Nós temos um início, um meio e um fim. E para quem não sabe, depois que finaliza-se esse tempo aqui na Terra, nós saímos desse mundo de átomos densificado e vamos para o mundo de onda. É o mundo de energia, que é a 4ª dimensão, 5ª dimensão. E aí, gente, por que a gente vem para cá? Exatamente porque neste ambiente, nesta dimensão, temos os gatilhos daquilo que nós temos que melhorar como alma. Estamos na escolinha. Estamos na escolinha. E isso é a purificação da alma através da purificação das emoções. Então, quem entra num relacionamento tem uma grande oportunidade, na verdade. Quem entra num relacionamento tem uma chance de ouro. Todo mundo está na Terra tentando mostrar para as pessoas uma coisa que não é. E na terapia, a gente descobre que a culpa é nossa. Então é muito fácil a gente criar uma máscara, um personagem, lutar por ele, tentando convencer as pessoas de algo. Mas isso não é a resposta. Ainda mais hoje em dia, com as redes sociais. Exatamente. O ego do ego. É o ego do ego. Tem muita gente que acredita no que vê em rede social e tenta fazer da sua própria vida uma rede social. Exatamente. Onde só existe coisa boa, onde só existe prosperidade, onde só existe aquele filme com filtro, aquela foto retocada. Exatamente. As pessoas esquecem que estão aqui. Pois é. Não esquecem no aqui e agora, na realidade, na verdade. Elas não enxergam mais a realidade delas. Exatamente. Elas criam um personagem para elas. Perfeito. E aí, Marco, todo mundo esquece que todo mundo tem no bolso só passagem de ida, né? Então a gente está nesse período aqui, o tempo voa,
Esse ano, principalmente, voou. Nossa. E nós temos só passagem de ida. No episódio 73, que eu gravei com a minha amiga Manu, da Everest Cristais, nós falamos sobre como as pessoas buscam formas de proteção e organização do próprio campo emocional. Talvez a verdadeira proteção não esteja fora, em objetos ou rituais, mas na nossa capacidade interna de se posicionar no mundo com mais afinco e assim termos um maior controle do nosso campo bioenergético. Vamos assistir esse corte que está muito bom. Ela adora se lascar toda. É. Essa nos protege, essa se sacrifica para nos proteger, viu? Sim. E essa aqui, um lugar que eu amo deixar, que é a turmalina negra, um cristal brasileiríssimo, que temos muito em Minas Gerais, e na Bahia também temos muita turmalina negra. Eu gosto de deixar ela no lado esquerdo da porta de entrada. Por que do lado esquerdo? O lado esquerdo de quem entra. Aham. O lado esquerdo do nosso corpo é o lado mais ionizado. É o lado em que a gente recebe mais energia. Então, quando tu tá na rua, tu tá convivendo com as pessoas, tu tá no mundo aí, a gente sabe, né, que somos seres espirituais vivendo uma experiência material, a gente às vezes capta coisas que não são tão bacanas ou que não são nossas, enfim. E aí, quando tu chega em casa, tu quer paz, tu quer deixar aquilo para trás. Quando tu tem a turmalina do lado esquerdo de quem entra, a turmalina ela repele a negatividade. Então ela faz aquela limpeza não só em ti, mas em todo mundo que passar por aquela porta, ela vai fazer essa limpeza. Então aquele convidado que tropeçar e cai para a direita, você já não deixa nem ele entrar. Não. Tá certo. Se lascar a turmalina quando entrar o convidado, já sabe também, né? Já sabe que já tá limpo, agora pode entrar. Pode entrar. Agora pode. Pode entrar. Já aconteceu muito, viu? Essa coisa da turmalina lascar é muito, é um sinal, assim, valioso. Sim. Porque a turmalina, ela tem um poder muito grande de nos proteger. Ela cria um campo de afinidade energético com o nosso próprio campo. Então, ela absorve a energia e Sim. estoura, né? Então, eu gosto muito de deixá-la na sala também. Da casa, assim, onde tu convive, tu recebe as pessoas. Agora, no quarto, nem pensar. No quarto, para mim, são os clarinhos. Aliás, eu já experimentei, eu fiz a experiência. Aham. Coloquei uma turmalina negra, devia ser umas 4 vezes essa. Uhum. Um carvão, como dizem, né? É, O pessoal dá para fala- fazer um churrasco ali quase. Agora não tenho certeza se foram 2 ou 3 noites que eu dormi bem. Uhum. Depois eu não dormi mais. Nada. Não dormia. Não dormia. Ficava rolando na cama. Não pode ser. Não pode ser. Passei o dia com sono, não sei o quê. Segunda noite fui. Imagina. Parece até que a minha mente estava super agitada. Pobrezinho. Mas eu não tinha ansiedade, eu não tinha aquela sensação de precisar mexer o corpo, mexer as pernas. Eu só não conseguia acalmar a mente. Mas como é que tu ia dormir aterrado, pobrezinho? Foi, eu acho que Sacra base todo. Eu acho que 1h30, 2 horas da manhã, eu falei, eu acho que a culpa é dela. Peguei ela, levei para a sala, voltei para o quarto Bendita intuição, hein? e continuei sem dormir. Claro, porque fica a vibração no ambiente. Ainda fica, mais se era uma enorme. Era menor. Ainda era mais menor. se era uma enorme. É o cano, de novo, é o cano. Tava ali, ó, bombando no ambiente. Ainda bem que era um final de semana, eu fui dormir, acho que era 6, 7 horas da manhã, dormi até umas 11. Na outra noite eu ainda tive um pouquinho de dificuldade para adormecer. Que loucura. Que loucura. E tu sabe um aspecto que as pessoas falam um pouco da turmalina que eu gosto muito, ela nos dá muita segurança também. Ela é excelente para mesa de trabalho, viu? Eu falo sempre, por que adolescente usa tanto preto? Chakra base. Negociações. Pessoas que negociam, que fecham um contrato, que atendem cliente. É uma excelente pedra para ter por perto. Imagina. E quando chega aquele traste para negociar contigo, a pedra... Mas a negociação acontece. Acontece, Porque claro. o que tinha de ruim ali, se Não, foi. não, limpou, né?
E ela é muito boa para pessoas que são. Eu gosto muito de indicá-la para adolescente, porque adolescente tem uma fase assim que a gente fica assim meio borocochosinho, né? A gente não Sim. confia na gente, assim. Então ela dá uma Só segurança. adolescente? Não, né? É, Especialmente adolescente, tá vai. certo, tá certo. Especialmente Aham. adolescente. Então Adolescente até a aposentadoria. Isso, adolescentes de 11 a 80 anos. Tá. Nessa faixa. E aí ela é muito legal porque ela traz essa segurança para a gente bancar as nossas escolhas. A Terra. Exato. Vai lá no chakra base e tipo, não, Sim. agora você falou que vai fazer e você vai fazer e vai bancar essa história, entendeu? É verdade. Então eu gosto muito dela por causa disso, assim. Eu adoro, mas não pro quarto. No episódio 43 que eu gravei com o meu amigo Thales, nós falamos sobre radiestesia e radiônica. Você conhece? Vamos assistir esse trecho. O quão é importante a gente ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente assiste, com o que a gente lê, com o que a gente conversa. Porque se eu compreendo que eu tenho uma anatomia vibracional invisível e eu estou em ressonância e dissonância com tudo ao meu redor, então isso aumenta bastante a minha autorresponsabilidade no que eu consumo, que não é só consumir comida, é consumir principalmente coisas como ideias, pensamentos e emoções. Então a radiônica tem uma série de tecnologias que são chamadas gráficos de emissão, que através dos quais a gente consegue fazer esse tipo de compensação. Nós trouxemos alguns exemplos, né? Qual que você gostaria de começar para mostrar? A pirâmide, pessoal? né? Começar Pirâmide? com a pirâmide. Então o pessoal vai colocar a pirâmide aqui para gente. Isso é uma expressão em 2D da pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide, morgonite. Isso. Né? E ali seria a representação dela achatada em 2D, né? Em 2D, Essa pirâmide, a gente consegue fazer trabalhos de proteção e também trabalhos de emissão. A gente coloca o testemunho, que o testemunho é o que eu falei, né? Que é uma assinatura ou uma foto já sintonizadas, ou então um registro biológico no meio dela, e a gente pode anexar alguma forma, pensamento, anexar alguma informação, anexar uma cor. Eu tenho umas placas coloridas. A gente pode unir um trabalho de cromoterapia junto e você coloca e define junto com o pêndulo, dentro de um outro gráfico chamado relógio radiestésico, o tempo de emissão desse gráfico, quanto tempo ele pode ficar trabalhando, que ele não pode ficar aberto assim para sempre, porque está interferindo dentro do nosso campo. É possível fazer emissão de medicamentos também. Medicamentos, né? Também. Florais de Bach, a gente utiliza. Pode utilizar. Então é a mesma coisa de estar vendo a pirâmide aqui, olhando ela de fundo, assim, a base dela, né? É um gráfico bem interessante, que eu trabalho bastante dentro dessas práticas de radiônica, né? O outro que a gente trouxe foi o escape. O escape, se você prestar atenção, assim, tem uma outra estrutura piramidal, porque a gente, assim, dentro das formas geográficas, assim, o círculo e a pirâmide são os mais poderosos. No caso aqui seria um tetaedro, né? Isso. Aqui é uma pirâmide de 3 lados. De 3, Aí o que acontece? Nós temos aqui as letras em hebraico, que nós trabalhamos em radiestesia, a gente trabalha fortemente 2 idiomas que têm maior poder vibracional, que no caso é o hebraico e o sânscrito lá da Índia, né? Esse no caso é hebraico, então tem 3 letras, Yod, Rev, Vav, Rev, que são os nomes que compõem o nome impronunciável de Deus lá no judaísmo, que tem um poder muito grande, né? E essas letras juntas, elas fazem parte de todo um ecossistema chamado 72 Nomes de Deus, que são 72 combinações angelicais e de arcanjos também, que têm essas evocações. Esse gráfico ele é utilizado para proteção espiritual, também passado por sintonia e passado pelo relógio. E ele também é utilizado por conta dessas pontas dele aqui, ele tem uma versão dele que ele é utilizado para diminuição e proteção contra energia eletrônica e energias telúricas. Esse daqui é um dos que é encontrado em tipo adesivo, né? Para colocar em computador. Exatamente. Televisão. A partir de 21 centímetros, assim, ele já consegue fazer esse trabalho de bloqueio de energias eletrônicas, né? E eletromagnéticas. Hoje, ele foi criado, por exemplo, quando ele foi pensado, ele foi criado para energia elétrica. A gente não tinha Wi-Fi, assim, essa coisa. Então, hoje em dia, as nossas casas, os locais onde a gente vive e trabalha são verdadeiras gaiolas eletromagnéticas, né? E ele faz essa compensação. Ele compensa essas emissões, né? Ele diminui um pouco do impacto dessas emissões
perto de nós, nos nossos corpos físicos, né? E o próximo é o selo de Deus. O selo de Deus existe a repetição, ó. Aí no caso agora é uma pirâmide para cima e para baixo, evocando evocando a frase do Pai Nosso, assim na terra como no céu, o que baixa e o que sobe. A gente repete as letras, Yod, Rev, Vav, Rev, e no meio você tem esse símbolozinho que parece uma fogueira, que lá no hebraico é o Rim, ou Shin, que é o número 300. Então ele tem um poder do número, e esse gráfico é chamado de selo de Deus. Ele é um gráfico para proteção espiritual. Você faz uma impressão dele, assim, pelo menos no nível do A4 para cima, e ele estabelece proteção espiritual na sua casa, trabalho, enfim, em vários lugares. Ele também pode ser usado como gráfico de emissão, se combinado com outros instrumentos, entendeu? Mas o principal trabalho dele mesmo é fazer uma proteção, selar a porta da casa, uma porta de algum lugar que você queira colocar. Então a pessoa não precisa fazer um curso de radiestesia, ela não precisa aprender a utilizar o pêndulo ou outra ferramenta, ela pode simplesmente adquirir esse selo de Deus, selo, sim. Principalmente, Esse selo de para Deus, colocar sim. em determinados locais da sua casa. Ao contrário dos outros dois, que precisa ter algo prévio, não. Mas Sim. essa proteção do selo de Deus, é tanto que ele é muito popular, ele é muito encontrado, é fácil de encontrá-lo. Já encontrei até em papelaria. Já, né? Então, Já. é porque ele é muito popular. E tem uma versão dele que é o teleradiador, que é ele impresso numa placa de cobre, junto com duas varetas, que ele, junto com essas varetas, e no cobre, ele fica desse tamanho assim, a gente consegue fazer transmissão de florais, como você sugeriu, transmissão até das propriedades curativas de um cristal. Tudo é possível. Sim. Segundo estudos prévios, né? No programa 35, que eu gravei com a Ingra Liberato, nós veremos uma reflexão muito importante sobre maturidade e responsabilidade sobre a nossa própria vida. Apenas repetir o passado nos afasta da inovação e apenas inovar nos desconecta da nossa própria história. Encontre o seu ponto de equilíbrio. Vamos aprender como fazer isso assistindo o corte desse programa. O que dizia o Jung, né, o Carl Jung, a individuação, que é um processo de uma vida inteira, né? Isso é se tornar adulto. Então, assim, na ciência da biologia mesmo, tem um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que foi um dos grandes amigos do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, e o observador dos campos morfogenéticos. Eu fiz um curso com o Rupert, e ele fala, né, assim, um curso de muitas horas, basicamente de uma ciência de biologia, mas olhando também para essa dimensão espiritual, um curso que ele deu para pessoas que não são cientistas, né? E ele fala que a evolução se dá no equilíbrio de duas forças. A força da repetição, que é a base das heranças, de tudo que já foi vivido, e a força da inovação. Se você só repete, não evolui. Se você só quer inovar, também não evolui, porque você está descartando uma base importante de experiências. Então, esse equilíbrio entre repetição e inovação é o que traz a evolução da pessoa. Então, assim, eu costumo falar, né, que é como se a vida é uma força, né, que vem atravessando muitas gerações e é um bastão. E agora esse bastão da vida está na minha mão e eu paro de criticar e de julgar os que vieram antes, né, recebo esse bastão da vida, essa força, e agora está na minha mão. Então, assim, se alguém podia ter feito melhor, agora é meu esse bastão. Então, eu faço, né? Então, assim, se alguém devia ter feito melhor, faz você melhor. Né? Então, assim, é um lugar em que a gente agradece todos que vieram antes, reconhece que eles fizeram o seu melhor, deram tudo que tinha para dar, e agora esse bastão está na minha mão, eu assumo esse lugar e dou um novo passo. Então, assim, a constelação familiar tem trazido, assim, saltos quânticos de expansão de consciência mesmo para a minha vida, né? Aliás, quase 30 anos, assim, experimentando mesmo o campo, primeiro esses anos todos, né, trabalhando como representante na constelação, e hoje sendo facilitadora, assim, eu sinto que é uma bênção mesmo, poder oferecer isso para as pessoas e assistir nelas a todas as transformações
que eu também já colhi e que eu continuo colhendo, porque assim, por exemplo, curar a relação com mãe, né, expandir a consciência em relação à mãe e a pai é algo que não acaba nunca, assim. Até o último dia de vida a gente vai estar trabalhando essa relação com mãe e com pai. É um trabalho incessante. Que eles nos habitam. E o grande trabalho é esse, como você falou, né? A gente reconhecer que recebemos o bem maior, que é a vida, e agora ela está comigo. O que é que eu faço, né, com isso? Né? Vou viver plenamente, vou honrar, vou me honrar, né? Honrar minha existência. Então, Marco, assim, toda essa trajetória, né, que considera a arte, que considera os fenômenos da constelação familiar, do xamanismo, que é uma outra área também muito importante na minha experiência de vida, vem trazendo essa consciência de que é muito precioso estar aqui, viva, sabe? Assim, eu penso muito, por exemplo, na nossa condição de que vamos morrer. Né? Não de uma maneira mórbida, mas assim, saber que eu vou desencarnar, que eu vou deixar esse corpo, me traz uma consciência de importância, de sagrado para a vida. Né? Assim, esse corpo é sagrado, é emprestado, vou cuidar bem dele, porque eu quero ter saúde, né? Eu vou deixar esse corpo em algum momento, não tem aviso prévio. Né? Ninguém vai me avisar, olha, Ingrid, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, não tem aviso. De repente a gente desencarna. E então, assim, honrar essa vida cada dia e honrando a nossa existência, dando o nosso melhor, eu sinto que ameniza esse momento de sair daqui, né? Eu vou deixar com saudades, mas com uma paz no coração de que eu estou fazendo o meu melhor. Né? Então, assim, tudo isso é sobre fazer o meu melhor, é sobre fazer valer essa existência, né? Sair dela um pouco transformada, porque eu acho que seria um grande desperdício eu sair imatura, egoísta, né? Autocentrada, sem falar que isso traz muito sofrimento para quem é assim, né? No programa 74, que eu gravei com a Larissa Lara, nós falamos que não é o fato em si, mas é a interpretação que gera um impacto emocional. E isso conversa diretamente com as abordagens bem consolidadas da psicologia. 2 acontecimentos semelhantes geram reações completamente diferentes, dependendo da história, das crenças e do estado emocional de cada pessoa. Vamos assistir a esse corte do programa que vocês vão compreender melhor. Rituais de passagem, ciclos, fechamento, a abertura de novos ciclos, novas fases, né? Mas você fez uma pesquisa muito interessante sobre isso esses dias. Eu trouxe uma curiosidade bem interessante, que é sobre o porquê do 1º de janeiro. Claro, a gente tem toda a finalização de ano, enfim, mas isso vem lá da história de Roma, porque a gente tinha o deus Juno, então janeiro, em homenagem ao deus Juno, que era o deus que trabalhava com os caminhos, com os portões, com essas passagens. E é muito interessante que a representação dele é de 2 faces, uma para trás e outra para frente, que é justamente isso, né? Esse olhar lá para trás do que ficou, do que está se encerrando, o final do ciclo, e a face para frente que olha para o futuro, para tudo aquilo que se apresenta e que a gente pode ir trilhando. E nós lemos estudos de Harvard, Associação Americana de Psicologia, Stanford, várias universidades americanas, que foi onde a gente mais intensificou, né, as pesquisas, que falam sobre a necessidade que nós, seres humanos, temos de fechar e abrir novos ciclos. Porque isso é muito importante para o nosso cérebro. O nosso inconsciente necessita disso. Necessita dos rituais de passagem. Então, quando nós fazemos uma festa de formatura, é para encerrar um ciclo e abrir outro. Quando nós fazemos uma festa de aniversário, é para encerrar um ciclo e abrir outro. Não é só a festa em si, não é só a comemoração em si. Existe a necessidade do nosso psicoemocional
desses ritos de passagem. Para o cérebro poder entender, né, que ele se finalizou e que agora vem um novo. E é importante isso para a gente também, quando a gente faz esse encerramento dos ciclos, para a gente dar espaço para que o novo chegue. Né? Exatamente, Isso é porque importante. senão a gente fica muito preso ao que esteve acontecendo. Embora o nosso inconsciente não reconheça passado, presente e futuro, ele vai acumulando. Então, é necessário esse ritual de encerramento, vamos dizer assim, para limpar a memória do nosso inconsciente para essa nova fase. Mas é importante também que essa passagem de ano, né, que todo mundo às vezes está esperando, o novo ano que vai chegar, o novo, como vai ser 2026? Mas a gente precisa entender que o ano e a caminhada quem faz somos nós, né? Exatamente. Então, não, se formos pensar friamente, só mudou o dia. É uma folhinha nova do calendário. Mas para nós, emocionalmente falando, não é. Nós necessitamos desse encerramento para abrir o novo. Nós aproveitamos para fazer uma análise do ano que passou e planos para o próximo ano. Nós necessitamos, como seres humanos, de ter planos, de ter metas, de planejar o que vai acontecer. Então, esses períodos são muito bons para isso. O que você achou desses cortes? Se prepare, a nova temporada está maravilhosa e esse será o nosso novo cenário. Eu vejo você na próxima semana. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.